Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Sejam bem-vindos, em nome de Deus, em nome de Jesus, nesse humilde trabalhinho que se chama o Evangelho no Lar Online. Esse momento da semana em que podemos, aqui nessa rede social, Instagram, dar uma parada na correria do nosso dia a dia e, de certa forma, irmos nos preparando para o final de semana, né, que está chegando, com muita fé, né, com muita alegria, a união que estivermos aqui tendo nesse momento e com a possibilidade então de convidarmos Jesus para visitar em nosso lar, juntando aqui os nossos pensamentos, juntando o amor que existe em nosso coração, para que possamos juntos então vibrar em uníssono nessa vibração mais leve, mais saudável e estarmos prontos então para esse encontro de luz, podendo assim auxiliar uns aos outros, adentrarmos nessa vibração mais salutar que faz tão bem a todos nós, não é mesmo? Lembrando que essa singela atividade em parceria, né, com o departamento doutrinário da nossa casa, juntamente com o departamento espiritual, onde essa live é preparada com todo carinho para todos aqueles que vão aqui se unir em nome de Deus, em nome de Jesus, em prece, em oração, em reflexões importantes, né, na noite de hoje. Reflexões hoje que vão gerar, né, em torno do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou já adicionar aqui o nosso título na conversa, para iniciarmos então a nossa atividade. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo bom, João? Tá me Tudo ouvindo? bem, estou ouvindo bem, graças a Deus. Vamos ver aqui. Oi, Sandrinha, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, Vilmar, tudo bom? Nos ouvindo bem, Vilmar? Eu acho que eu te ouvi bem baixinho. Tu se puder falar um pouquinho para a gente aí, para a gente te ouvir melhor, Vilmar? Baixou o teu som para mim, João. Baixou? Uhum. Eu tô com o mesmo volume, não cheguei a mexer em nada aqui. Talvez seja a nossa internet. Tá me ouvindo Todos bem? nos ouvem. Tô te ouvindo bem, Sandro. O Leandro ali tá ajeitando ali o ângulo do Tô celular. brigando, tô brigando com o equipamento, gente. É, teu som tá bom, Leandro. Não deu? Não consegue soltar ele? Agora sim. Ah, agora veio. Beleza, Vilmar, agora eu tô te ouvindo bem. Tudo bem? Tava conectado com outro fone. Vou tentar colocar. A idade vai chegando, né? Começa a acontecer essas coisas, né? Não tem Não, outro jeito. é que eu não gosto de usar o fone, aqueles grandes assim, Aham, nesse aham. tipo de palestra. Aí eu tava vendo coisas com aquele fone, conectei esse e esqueci de desligar aqui. Aí ficou no Bluetooth. Aham, acontece. Então, meus queridos irmãos, né, vamos dar boa noite a todos aqueles que estão aqui chegando conosco, né? E lembrando então que essa nossa atividade, no primeiro momento a gente faz um comentário, né, a respeito do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito. E no segundo momento aqui do nosso encontro a gente faz preces e radiações, né, como um evangelho no lar, né? Então, vamos iniciar então a nossa conversa. Bem-aventurados os pobres de espírito, e no início desse capítulo, né, inicia, né, com uma passagem, né, evangélica que está em Mateus e que diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Vamos começar pelo reino dos céus, pessoal. O que seria o reino dos céus?
Quem começa? À vontade. Posso começar. Estou ansioso. Bom, a questão do reino dos céus, né, o reino de Deus, a gente teria que começar primeiro tentando buscar, né, todos aqueles que criaram, os profetas, né, quem criou, quem escreveu o Evangelho, o Novo Testamento, o Velho Testamento, né, o que eles tinham como concepção, né, de reino, né. Então, naquela época existiam reis, né, existiam imperadores que, de certa forma, cuidavam, zelavam dos seus tutelados, do seu povo, né? Então eles davam alimento, né? Eles protegiam, eles conseguiam organizar de alguma forma, seja não entrando no âmbito da questão, mas bem ou mal eles organizavam a sociedade. Então, aqueles que escreveram os evangelhos, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento, eles pensaram nisso, né, quando falam em reino de Deus, né, o reino dos céus, né, queriam tentar fazer uma analogia com o reino de Deus, né. Esse reino de Deus, né, assim como os imperadores, né, cuidavam, zelavam do seu povo, né, Deus também cuida da gente, Deus também zela por nós, né? E isso é muito importante da gente perceber, que assim como existem, e o imperador, o rei lá, ele legislava, ele administrava, ele julgava, ele provia, né? Deus também faz isso, né? Deus também nos ajuda, ele é o nosso administrador, ele que legisla as leis. Como existem leis humanas, existem leis também espirituais, né? Esse reino que ele fala é um reino espiritual, acima de tudo, né? E uma ideia, uma historinha bem legal que eu sempre gosto de lembrar quando falo nessa questão de reino dos céus, reino de Deus, né? É aquela situação em que Maria está levando pela primeira vez Jesus ao templo. Não sei se todos já conhecem, é uma história bem conhecida, né? E está levando Jesus primeiramente no colo, bebezinho ainda, né? E aí ele tinha um senhor, já um ancião, que o sonho da vida dele era conhecer o Messias antes de morrer, antes de desencarnar. Ele queria porque queria conhecer, né, o Messias antes de desencarnar. E a Maria está indo com Jesus para o templo, né? E quando passa na rua, esse senhor olha aquela criança e ele consegue perceber que aquele ali era o Messias, que aquele ali era Jesus, né? Que era o Cristo, né? E ele chega e fala com Maria: olha que criança linda, né? Eu tenho uma intuição tão boa em relação a ele. Eu disse: me permite eu pegar ele um pouquinho, né? E ele ali emocionado, ele consegue perceber de uma maneira espiritual que aquela criança era o Messias, era o Cristo, né? E ele assim não se conteve e pergunta: Senhor, aonde é o reino dos céus, né? Aonde é o reino de Deus? E aquela criancinha ali, né, parada assim, ele não obtém resposta, né? Mas ele estava com ela assim, né? E aí ele entrega a criança Maria, né? E fica super feliz. Quando ele desencarna, no momento do desencarne, ele fica sabendo que Jesus, mesmo ali em tenridade, ele tinha falado com ele, né? Ele tinha demonstrado para ele onde era o reino dos céus, onde era o reino de Deus. Porque aí fazem ele lembrar: te lembra quando tu perguntas isso? E que o Cristo, ali ainda criança, bate 3 vezes com a mãozinha no teu coração, né? Então, o reino de Deus é no nosso coração, né? O reino de Deus é espiritual. Não vou, senão eu fico falando aí, não deixo os outros falar. São várias as passagens no Evangelho, né, que nos falam do reino dos céus, no reino de Deus. Tem uma interessante que os fariseus perguntaram a Jesus: quando viria esse reino de Deus? E aí Jesus disse: o reino de Deus não virá com aparência exterior,
com aparências exteriores. Nem está aqui, ali ou acolá. Ele está dentro do vosso coração. Então, o reino de Deus, ele não está, né? Não é um local, não é uma cidade, mas está dentro de nós. E à medida que nós vamos nos afinando nos afinizando com as leis de Deus, nós vamos nos integrando com esse reino, né, em nós. E mesmo nos momentos de aflições, como foi a última live, né, que a gente está vivendo esses momentos de aflições, nós podemos sim estar com a felicidade, com a paz em nossos corações, né, acessando esse reino de Deus em nós. Pesquisando, né, João, no site da FEB, sobre essa pergunta, o que seria o reino dos céus, consta lá que o reino dos céus é o tema central da pregação de Jesus. E realmente né? O próprio Mestre, através dos seus ensinos, do que nos deixou, né? Ele instruiu que a sublime realização está no meio de nós, está dentro do indivíduo, dentro de cada um de nós. Podemos dizer que está em qualquer um de nós o reino dos céus. E pode ser resumido que o ato de edificar o reino de Deus em nós quer dizer que nós devemos, através do nosso esforço, que é único, que é só nosso, com um trabalho diário e harmonia, nós conseguimos identificar aonde que nós estamos nos equivocando e nos modificar para daí nos melhorar e aprimorar o nosso ser. Esse seria um resumo, né? Seria edificar o reino de Deus. Normalmente, a gente pode dizer assim, o reino dos céus é visto como uma promessa, né? Tanto que está ali mesmo o próprio Jesus dizendo, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. E uma leitura míope, rasa, assim, é feita no sentido de sempre que isso vai acontecer depois, né? Sempre no futuro, né? Então, é possível viver o reino dos céus hoje? Agora? O que os amigos acham? A gente tem aquela máxima, né, de que a felicidade ela está no futuro, como falaste, né? Mas nós podemos ter a felicidade relativa, nós podemos viver o reino dos céus hoje, né? Através das nossas vivências, de não dar o valor extremo para o materialismo, a gente consegue ser feliz auxiliando o outro na caridade. Isso aí a gente acaba nos completando e sentindo a verdadeira felicidade através dos outros. Eu acho que é uma questão primeiro de discernimento, né? No sentido de que a felicidade não é futura, ela deve ser presente, de escolha, né? De escolher ser feliz agora, né? Porque a gente sempre tem essa concepção assim equivocada de que eu vim para sofrer, eu vim para pagar alguma coisa, né? Isso realmente não tem nada a ver. Eu vinha para ser feliz, né? Eu vinha para ser alegre, para viver bem, né? Então, às vezes a gente tem esses ranços, né? Até às vezes trazidos até de outras encarnações, né? De que tudo é no futuro, tudo vai ser, né? Não é agora. E o contrário, vai ser agora, porque se eu não fizer agora, no futuro eu não vou ter, né? É aquela coisa que a gente brinca, né, João, né? Do plantar pêssego, tu vai colher pêssego, né? Se tu plantar morango, tu só vai colher morango, não vai conseguir colher pêssego, né? Então eu tenho que plantar a felicidade agora para colher felicidade no final, né? Para colher felicidade no futuro. A gente não pode ficar nessa ideia de que a gente se boicota muito, né? A gente tem dificuldade de entender essa questão da felicidade, né? E é preciso que a gente se desperte nesse sentido, né? De que eu não vou ter um futuro se eu não tiver um presente, né? Isso é a coisa mais importante que a gente tem, né? Viver agora, viver com consciência, né? Com responsabilidade dos seus atos, que vai fazer um futuro espetacular e especial. Sim.
E Jesus nos deixou as 8 bem-aventuranças, né, que são passos para a nossa evolução e para a nossa felicidade. São as chaves para a gente acessar essa felicidade em nós, né? Não é uma mágica, né? Não é uma ilusão. É um propósito de vida, né? E é um propósito de felicidade, que exige disciplina, exige renúncia, né? E exige vontade, força, né? Para que alcancemos, né? Mas como diz o doutor Bezerra, a hora é agora, né? Então a nossa hora já passou até, né? Então é o momento da gente fazer essa reflexão, trazer o evangelho para nós, né? Trazer essas lições preciosas para que a gente instale a felicidade em nós, a paz, né? Como disse o Vilmar, tirar os ranços, né? A vida espiritual, então, é agora, né? Essa É é a agora. nossa vivência, o nosso papel, né? E, É verdade. e os pobres de espírito, então, nesse contexto, assim, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. O que são, né, os pobres de espírito na visão espírita, digamos assim? Sempre houve muita confusão, né? Bom, pode falar, Vilmar. Não, querido, pode ir, vai tranquilo, vai. Sempre houve muita confusão, né, sobre esse vocábulo, pobre de espírito. Aquele que tem na unicidade das existências a única crença, nunca vai conseguir entender o que seriam os pobres de espírito. Porque o pobre de espírito, ele, para completar esse entendimento, tem que ter, através da doutrina, o conhecimento das múltiplas existências. E pobres de espírito, às vezes, achavam aqueles que tinham pouca inteligência, que tinham poucos recursos, mas, na verdade, pobres de espírito seriam aqueles que, na sua simplicidade, está se desfazendo do que a gente chama de orgulho, né? Não estão mais naquela luta por domínio, não estão mais tentando impor a sua vontade, não tem, os seus desejos, né? E a luta é por valores, e não é por impor essas vontades, é por melhorar moralmente. Esse seria o pobre de espírito, né, que se caracteriza pela humildade, que é a carência de orgulho, do lado completamente oposto. Eu acho que às vezes a gente tem dificuldade até de entender o que é bem-aventurados, né? Porque são expressões muito antigas, né, que hoje em dia a gente tem dificuldade de entender, né? De bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles será o reino dos céus, né? O reino a gente já viu, né? Bem-aventurados nada mais né, do que aquele que tem ventura, aquele que prospera, aquele, né, que é aquele que tem condição. É a mesma coisa que a ideia que a gente tem do hoje, que a gente fala você, antes era o vossa mercê, né? E aí foi tendo várias corruptelas até chegar no você, né? Alguns lugares falam em se, né? E o bem-aventurados, né, eram felizes, né? Felizes, né, os pobres de espírito, né? E o que são os pobres de espírito, né? Como já foi colocado, são realmente os humildes, né? São aqueles que conseguem entender essa questão da humildade, que é talvez uma coisa a gente abordar também, né? Da gente entender o que é o pobre de espírito, entender o que é humildade, porque a humildade hoje em dia, ela às vezes é meio deturpada, assim, a gente tem uma ideia errada de humildade. Às vezes a gente acha que o humilde é aquele que, né, usa uma roupa não tanta grife, ou uma roupa surrada, né, aquele que não tem condições financeiramente falando, né, enquanto que não tem nada a ver com isso, né. A gente teria até que entrar dentro dessa seara, né, de como a gente entende a humildade, mas especificamente os pobres de espírito são aqueles que são humildes, né? E naquela época se usava essa ideia de pobres de espíritos, né, como uma questão de humildade acima de tudo, né? Exatamente, é uma expressão idiomática mesmo, né, da época. Uhum.
e parece pejorativa, né, a princípio, né? Pobres de espírito são as pessoas, né, se refere às pessoas pobres materialmente, né? Mas muitas vezes uma pessoa pobre materialmente é um orgulhoso, né? Então, e uma pessoa rica materialmente é um pobre de espírito, né? Então, nessa questão da humildade, assim, então realmente é importante, né, estabelecer esse parâmetro assim, para a gente entender melhor, né, o humilde que entraria no reino dos céus, né, que é uma característica ainda a ser conquistada praticamente por todos nós, né, porque a humildade, eu acho que a pessoa que consegue atingir esse estágio, né, de humildade, esse entendimento, essa compreensão, pelo menos para mim, ela é uma característica que te coloca em paz contigo mesmo, porque tu não te acha mais do que realmente tu és, e também tu não te acha menos do que tu é, né? Tu te encontra no teu caminho, né? Em relação a ti mesmo, não é em relação aos outros, né? A humildade é um sentimento em relação a ti mesmo, assim, eu não me acho, né, mais e nem menos, eu sou assim, né? E a partir desse momento que tu te encontra, tu então consegue dar um rumo mais equilibrado para a tua vida nesse sentido. É uma forma de tu fazer as pazes contigo, né? Tu sendo humilde, né? Nessa acepção espiritual do termo, né? Não apenas uma questão social, né? É por isso que é a primeira bem-aventurança, né? É o primeiro caminho, o primeiro passo é a humildade, né? A pessoa tomar consciência de si, né? Para saber o que precisa melhorar, né? Como precisa avançar. É o primeiro passo. O Sérgio Lopes tem ali traz no livro O Código do Monte, né? Então, que é o início ali da montanha. Para subir a montanha precisamos da humildade, né? Para perceber onde nós estamos, onde nós vamos chegar. A humildade, né, vamos dizer assim, o carro-chefe do nosso progresso, né? O Haroldo até diz que a humildade é uma prece em si mesma, né? Então, às vezes a gente acha que humildade é o cara aquele que o cara é humilde, ele é tímido. Não tem nada a ver. Timidez é uma coisa, humildade é outra, né? Às vezes o cara é tíbio, né? Fraco, né? Tem aquela coisa de fraqueza. Isso não tem nada a ver com humildade. A humildade é uma qualidade do indivíduo que é proativa, né? Tu precisa se manifestar, tu precisa dizer, mas como o João comentou, né, sabendo aonde tu estás, né, sabendo o que tu podes fazer, o que tu não podes fazer, o que tu podes seguir, né? E até eu encontrei algumas definições assim de humildade e achei fantástica de uma parte bem interessante assim, ó, que humildade é o senso das proporções, saber o que é possível e o que é impossível, saber o que é permitido e o que não é permitido, o que eu faço e o que eu não posso. Não, desculpe, o que eu posso e o que eu não posso. O que eu suporto e o que eu não suporto. O que eu sou e o que eu não sou. O que eu preciso ser e o que eu não preciso ser. Né? Então, a gente vê que essa questão da humildade não tem nada a ver com aquela ideia que a gente tem deturpada da pessoa, né, tá ali tímida, né? Não tem nada a ver com isso, né? É de tu ter consciência de si mesmo, de tu ter entender que tu tem obrigações, né? Tu tem, às vezes, tem alguns direitos, né? Mas é que nem a história do sol, né? O sol brilha para todos, né? Não brilha só para não brilha só para um lugar bonito, para uma praia. Ele brilha lá para um charco, para um pântano, né? Ele não escolhe, ele tem a obrigação dele, o trabalho dele, a missão dele é iluminar todos os cantos, né? Assim como vai iluminar o charco, vai iluminar uma praia, vai iluminar um campo bonito, né? Então é isso que a gente tem que entender, né?
que ser humilde é se situar, né, onde tu estás, né, da melhor maneira possível para que tu possa ajudar todos aqueles que estão junto de ti. O humilde, ele reconhece, né, as suas limitações, sabe que existem pessoas que têm uma capacidade muito maior que ele. Então ele se predispõe a aprender. Enquanto que o contrário, que seria o orgulhoso, acredita que sabe mais do que os outros. Então tudo que os outros vão falar, comentar, o orgulhoso não quer às vezes nem escutar, porque acha que não vai agregar nada para ele. É o contrário da humildade. E nessa seara, então, de que a gente estava falando de que, numa visão míope, né, a respeito da humildade, tem a passagem, né, que é muito conhecida por muitos e até em razão dessa visão míope virou até meme na internet, né, de que os humilhados serão exaltados. Justamente virou meme porque não existe esse entendimento a respeito da humildade como é, né? Parece que o humilde é aquele que sofre, que toma uma pancada, né? E isso na humildade, sei lá, seria um masoquismo no máximo a pessoa achar que para ser exaltada ela deve apanhar de todos os lados, em todos os sentidos, né? Deve sofrer, e a humildade não tem a ver com sofrimento, né? Então, como é que a gente poderia, né, tentar destrinchar um pouco essa questão, né, dos humilhados serão exaltados, ou também de outra forma, aquele que se eleva será rebaixado, né, que pega o mesmo princípio que está dentro do nosso Evangelho. O que vocês acham a respeito Na organização desse capítulo, né, João, Kardec escolheu 3 parábolas para exemplificar os humilhados serão exaltados. E Jesus tinha, né, essa habilidade pedagógica de trazer os elementos diários da população, para, explicando através dessa convivência diária, trazer para explicar os ensinamentos espirituais que ele estava transmitindo, que pudesse ser compreendido esses ensinamentos através dessas parábolas. E essas parábolas, elas são bem atuais. Se a gente lê as parábolas ali do capítulo, são bem atuais, porque a verdade ela é imutável, né? Através dessas parábolas, Jesus comenta, ensina e conta a verdade. A verdade ela não muda ao longo do tempo. A primeira parábola foi através das crianças, né? Que trata da humildade, de como nós nos relacionamos com o mundo que nós conhecemos, né? A gente não conhece uma boa parte dos acontecimentos e a gente consegue enxergar apenas uma partezinha. Nós conhecemos apenas uma parte. A segunda seria o diálogo lá da esposa, da mulher do Zebedeu, né, com Jesus, que pede para que sejam colocados seus filhos em certas posições, né? Mas às vezes nós não estamos prontos ainda para atingir essas posições. Nós apenas desejamos as posições, mas não estamos prontos ainda. Nós temos que nos preparar, né? E tem, na bibliografia, a gente encontra no livro Boa Nova, no capítulo 4, que fala bem direitinho sobre essa passagem, né? Então, essas 3 parábolas, Kardec comenta no capítulo, ele começa assim, esses ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade, que é o princípio de nós nos tornarmos, nos reconhecermos a nossa pequenez diante do universo, né? E aquele que se coloca em último lugar, ou seja, faz a renúncia de si mesmo em favor dos outros, em favor da caridade do próximo, na vida espiritual ele será exaltado. Ele vai ser grande na vida espiritual. Seria mais ou menos essa a ideia. Quando o João coloca essa questão do orgulho, né, é uma coisa que vem à cabeça, é que às vezes a gente é orgulhoso até com a nossa própria humildade, né? Às vezes a gente tem dificuldade, né, de aceitar, né, um elogio. Muitas vezes a gente fala assim, sei lá, um exemplo bobo qualquer aí de,
fiz uma comida para ti, né? Fiz um almoço, um jantar para alguém, né? E às vezes a gente tem dificuldade de receber aquele elogio, né? Puxa, como tá bom, como tá gostoso esse teu churrasco, como tá gostoso a tua massa, sei lá, né? E a gente tem dificuldade disso, quanto que a gente deveria simplesmente agradecer, né? A gente não tem que se omitir, né? O humilde não é aquele que se omite, né? O humilde é aquele que realmente orienta, né? É aquele que está ali e fez para o que a gente tinha que dizer, na verdade, e muita gente não diz, puxa, muito obrigado, eu fiz para ti, né? Eu fiz para vocês, né? E aí, às vezes, a gente tem dificuldade até, como nós somos tão orgulhosos que até a nossa humildade a gente leva para o orgulho. E a gente tem que, realmente, como eu comentei no início ali, né? A gente trazer isso para a consciência e trabalhar essa questão da verdadeira humildade, né? Porque Jesus, né, nunca disse que não era o Cristo, né? Ele podia dizer, não sou eu, é o outro ali, né? Não sou eu. Não, ele dizia, não, sou eu, sou o filho de Deus, né? Vim para ajudar, né? Então é essa a ideia, né, que a gente tem que ter, muitas vezes, de que a gente precisa simplesmente agradecer, né? Mas não quer dizer que vai se omitir. Eu fiz, realmente, eu fiz para te ajudar. Então, aquele que faz o seu trabalho, né, por aqueles que são requisitados, né, o trabalho aqui no sentido mais amplo, mais lato sensu possível, né, ele vai sempre ser uma pessoa humilde, né, faz o seu trabalho de coração, né, e aceita, né, a sua missão, né, o seu trabalho ali que ele tem que fazer. Só pegando, fugindo talvez um pouco até da tua colocação, mas me veio essa ideia do orgulho, a gente às vezes é orgulhoso da própria humildade. E também aquele que se eleva acima dos irmãos, né, através do orgulho e da vaidade, ele será rebaixado, mas não só na espiritualidade, mas plantamos, nós recebemos, né? Aquele empresário, né? Aquela pessoa que é rigorosa, orgulhoso, né? Oprime os seus funcionários, né? Ele vai receber, né, o retorno disso aí. Em algum momento da sua vida, ele vai ter esse retorno, vai sentir esse vazio, né? Aquele que não aceita a providência divina, que não aceita a espiritualidade, né? Então ele vai sentir essa fragilidade aí do orgulho, né? Que o orgulho é frágil, né? Verdade, queridos. Então, eu acho que fica o convite assim, para a gente refletir nessa questão importante, né, de entendermos, né, o verdadeiro significado da humildade nas nossas vidas, né, que vai nos auxiliar a fazermos, né, essa paz conosco mesmo, né, de entendermos que somos o que somos, né, com as nossas virtudes, né, que temos coisas boas, conseguimos conquistar coisas boas, né, no campo dos nossos valores, e que temos as nossas dificuldades, muita coisa ainda a ser trabalhada, né? Mas assim somos nós, né? Nos aceitemos como somos no momento que nós estamos, né? Vamos fazer as pazes conosco mesmos, né? E a partir daí, então, né, um ânimo renovado, né, se aceitando, se acolhendo, se perdoando, né? Vamos seguir adiante, né, nessa senda do progresso, né, da nossa jornada, né, que é infinita. E o Pai não tem pressa para conosco, né, então a gente segue com tranquilidade no nosso caminho. Eu acho que esse convite é importante nós aceitarmos com humildade, né. E a humildade não é só aceitação, é visão de si mesmo, né? Porque muitas vezes a gente entra na doutrina espírita assim, puxa vida, né? Quantas virtudes, mas e eu, né? Então nós queremos encobrir aquela situação real e não queremos trabalhar, porque a proposta da doutrina espírita é o trabalho mesmo, mas o trabalho do ser integral, das nossas lutas, das nossas vitórias, da nossa sombra, da nossa luz,
né? Então não devemos ter medo nem vergonha de nós mesmos, né? E como diz Joana de Ângeles, começa por onde tu estás, é aqui nesse momento, né? Então começar como tu estás, não importa, né? Mas é que o orgulho ele é tão antigo em nós, que ele nos mobiliza, ele nos ata ao passado, né? Por isso que o Dr. Bezerra diz que a tesoura para cortar isso é a humildade. Paulo, né, quando foi pregar na Grécia, ele encontrou muitas dificuldades. A mensagem que ele tinha para transmitir não foi bem recebida. Em parte é porque talvez os gregos se sentissem orgulhosos pelo seu conhecimento, estavam felizes da maneira como eles estavam vivendo, não deram bola para o que Paulo vinha falando, vinha pregando. Então, aí vale mais aquela máxima de Jesus que não veio para os sãos, mas sim para os doentes, aqueles que estão precisando de auxílio, aqueles que não são, digamos assim, orgulhosos, não são mais humildes, tal. Então essa seria uma das interpretações, né? Porque lá na Grécia, o berço da intelectualidade, naquele momento, naquela época, não proliferou os conhecimentos do Evangelho de Jesus. Se a gente não for humilde, a gente não consegue nem amar, né? A gente não tem condição de amar vamos dizer assim, corretamente, né? Com uma maior amplitude, se a gente não for humilde, né? Então a gente precisa todos os nossos, como eu sempre falo, trabalhinhos entre aspas que a gente tem que fazer na família, na nossa casa espírita, no trabalho, na rua, ajudando alguém. Se a gente não for humilde, né, a gente não vai conseguir amar amplamente, né? E aí um exemplo para fechar assim, que é uma historinha bem legal assim, que talvez a maior parte das pessoas já conhece, mas também acho que se enquadra bem aí nessa questão da humildade, né, e do trabalho que cada um tem que fazer em determinado momento da sua vida, todos os trabalhos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Aquela historinha lá que o Chico conta que tinha um senhor que era lá membro da casa dele, que eles faziam um trabalho, né, de arrecadar alimentos para as pessoas, né, para os mais necessitados. Só que isso em 1930, 1940, né, ser espírita era um negócio assim, que não era muito bem aceito, né? Tinha pacto com não sei o que, e bababá, aquela coisa assim, as pessoas tinham medo, vergonha, não podia dizer, olha, a fulana é espírita, nem fala que ela é espírita, senão a tua avó vai ver, não vai deixar a gente mais falar com ela. Existia isso, né? E até pouco, eu e o João, que temos a mesma idade, até um pouco da nossa infância, eu ouvia ainda esse tipo de coisa. Então, naquela época, em 1930 e 40, era mais complicado ainda, né? E esse senhor, né, saía, né, a procurar, a pedir, bater nas portas e pedir alimentos, né, para as pessoas, né? E aquele era um senhor, naquela época os homens geralmente se vestiam de gravata, né, lencinho no bolso, né, terninho gizado, aqueles, né, saíam, né, roupa de passeio para pedir, porque era um trabalho, e encarava isso como um trabalho, né? E ele bate numa porta e a mulher abre o que a gente chamava, só os mais velhos vão lembrar o nome de portinhola, né? Abria aquele negócio, aquela portinha dentro da própria porta, assim, e aí ela viu que ele era espírita e ela dá uma cusparada na cara dele. Cospe sem perdão, né? E ele, né, muito educado, muito calmo, muito tranquilo, pegou aquele lencinho dele, né, que era toda uma pompa, né? Pega, tira, limpa o rosto e fala para ela: minha senhora, eu entendi, isso é para mim, mas para os pobres a senhora tem alguma coisa? Aí a senhora fica tão envergonhada do absurdo que ela fez, que ela vem e entrega e dá alguma coisa para ele vai embora, né? Imagina que exemplo de humildade, né? Qualquer um de nós hoje, não em 1930, que faríamos pior ainda se estivéssemos lá, já teria chamado a mulher de tudo, no mínimo, né?
E ele ficou ali, segurou, né? Lembrou do trabalho dele, que era mais importante do que ele mesmo, né? Então, esse talvez seja um grande exemplo de humildade. Perfeito, Vilmar. Eu acho que é um bom fechamento aqui para as nossas reflexões de hoje, né, a respeito desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos então, queridos, passar para o segundo momento do nosso encontro hoje, que é o momento de preces e radiações, né, envolvendo a todos que aqui se encontram presentes e a todos aqueles que estão em nossos corações. Então, por favor, vamos orar. Então, nós convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos, abrindo espaço no coração, para percebermos esses queridos amigos que vêm ao nosso encontro, trabalhando em cada um de nós, trabalhando em nossos lares, higienizando os nossos ambientes, com luz, com paz, com saúde, fluidificando as águas dos alimentos. Vamos elevando o pensamento, mentalizando esse Mestre Jesus, querido amigo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desse Evangelho, dessa boa notícia, dessa boa nova, que nos impulsiona para sermos mais felizes, mais conscientes, e que teu doce amor, Senhor, que a tua paz envolva todos aqueles que estão em nossos pensamentos nesse momento, aqueles que estão necessitando de fortalecimento espiritual, de esperança, de força, de alegria de viver. Que a tua paz, querido Senhor, ilumine a todos os lares, a todos os corações, envolva esse nosso planeta, envolva os governantes, os corações mais necessitados, envolva os nossos irmãos desencarnados, envolva a natureza, os animais, que a luz, a harmonia, envolva todos os corações, querido Senhor. Em teu nome, nós te agradecemos profundamente esses momentos de reflexão do teu Evangelho. Muito obrigada, querido Senhor. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigada aos irmãos de nosso lar, aos espíritos familiares que aqui estão. Obrigada aos amigos da nossa querida União Espírita. Muito obrigada e que assim seja. Doce amigo Jesus, te agradecemos por mais esse trabalhinho, por mais essa hora enriquecedora em nossas vidas. Te agradecemos por estares em nossos corações, mesmo muitas vezes nós não conseguindo te perceber. Obrigado pelo sustento que tu nos dá todos os dias, nos erguendo,
das nossas quedas, nos armando para os nossos desafios. Que Tu possas, Mestre querido, nesse momentinho, visitar nossos lares, peça por peça, mas principalmente, Jesus, que Tu possas visitar a nossa casa interna, fazendo com que possamos ver aquilo que já pudemos deixar de fazer e que possamos retirarmos do nosso âmago todas as imensas qualidades que temos, que ainda estão adormecidas. Auxilia-nos, Jesus, a seguirmos o melhor caminho. Naquele momentinho onde não consigamos isso, que Tu e Teus mensageiros possam nos auxiliar e nos erguerem novamente. Pois sabemos, Mestre, que contigo e com essa espiritualidade tudo podemos. Obrigado, Mestre querido, que Tu possas iluminar além dos nossos lares, os nossos entes queridos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E eu Te peço, Mestre, nesse momento, a licença para pedir pelo Torquato Charão dos Santos, que desencarnou nessa tarde, que ele possa estar sendo recebido no céu com o Teu carinho, com os Seus amigos, familiares, espirituais, para que possa continuar a sua vida agora no plano espiritual. Abençoa a família também, que fica com saudade e com amor no coração. Por fim, Mestre querido, abençoado seja a nossa querida casinha de amor, a nossa união espírita, que hoje tem uma dimensão tão grande, mesmo nós não podendo estar lá fisicamente, ela alcança todos os nossos lares, todas as nossas casas, em vários estados, várias cidades, vários países até. Obrigado, Mestre querido, por essa oportunidade, que possamos retornar no próximo evento. Permanece com todos nós e nossos corações. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, queridos, pela noite de hoje, pelas nossas reflexões. Obrigado a todos que estiveram presentes conosco. Fiquem com Deus. Um bom final de semana, de renovação, de luz, de esperança. E nos encontramos daqui a 15 dias, aqui no Instagram, para mais um Evangelho no Lar Online. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Beijo, pessoal. Beijo a todos. Beijo.